Olá, eu sou o professor Admir Casella, da UFSC, sou coordenador do LEMAT e vou apontar aqui alguns elementos históricos que contribuíram para a formulação do desenvolvimento territorial sustentável. Para isso, nós temos que voltar 40 anos atrás, no final dos anos 70, e retomarmos um pouco o cenário político-econômico da época, né? Então, o que nós temos nesse momento? De um lado, a ascensão do pensamento neoliberal, com, em 1979, a eleição de Margaret Thatcher para a primeira-ministra da Inglaterra e Ronald Reagan, presidente dos Estados Unidos, em 81. E, de outro lado, o descenso, né, das políticas, dos programas de governo de orientação keynesianas, né, de um Estado planejador, um Estado centralizado que pensa o desenvolvimento, né, de cima para baixo, baseado nas ideias de Keynes, né, o economista inglês. Então, é nesse cenário que as primeiras formulações de desenvolvimento local começam a ser formuladas. Vejam que, nesse período, não se falava de desenvolvimento territorial e muito menos de sustentabilidade, né? É só mais tarde que o termo território e sustentabilidade são agregados ao desenvolvimento, né? E dois fatos históricos ainda nos anos 80 foram determinantes para a conformação, digamos assim, desse pensamento alternativo de desenvolvimento. O primeiro é da natureza sociopolítica e corresponde exatamente à descentralização do Estado, né? Se o Estado centralizado está em crise, vamos pensar em descentralizar. Junto com isso, especialmente na Europa, a gente tem no meio rural um movimento de revitalização de zonas rurais. E aí é importante já chamar a atenção que é justamente em territórios rurais aonde o pensamento do desenvolvimento territorial sustentável mais tem aderência. De outro lado, nós temos a chamada, a literatura trata como redescoberta dos distritos industriais neo-marshallianos, em referência a outro economista inglês, o Alfredo Marshall, que no início do século XX havia teorizado a importância dos chamados distritos industriais, aglomerados de pequenas e médias empresas que, diferente das grandes plantas industriais, eram competitivas graças a uma série de parcerias, né, que essas pequenas e médias empresas adotavam. Os estudos pioneiros sobre os distritos industriais no final dos anos 70 e início dos anos 80 é na chamada Terceira Itália, né, a região norte, centro da Itália, onde vários desses distritos existem até hoje, e que mais tarde se realizaram estudos em vários outros países. Aqui no Brasil não foi diferente. O estudo da professora Cecília Rode, aqui em Santa Catarina, utilizou o referencial teórico dos distritos industriais para explicar as peculiaridades do processo de desenvolvimento catarinense. O Brasil também tem uma tradição de Estado centralizado. É muito recente que algumas inflexões começam a ser adotadas. Eu destacaria a Constituição de 88, com a chamada municipalização das políticas públicas. Em meados da década de 90, o reconhecimento da importância da agricultura familiar e a criação do PRONAF, do Programa Nacional de Fortalecimento da Agricultura Familiar. E mais tarde, em 2003, a criação de uma Secretaria de Desenvolvimento Territorial dentro do, então, Ministério do Desenvolvimento Agrário. Essa secretaria, ela ajudou na constituição de 160 territórios rurais de identidade. Em 2008, 120 desses territórios passaram a fazer parte de outro programa, que foi o Território da Cidadania, onde tinha o apoio não só do MDA, mas de um conjunto de outros ministérios. Essa política entrou se fragilizou, né, com o processo de impeachment da presidente Dilma,
Começa agora com o novo governo, em 2023, começa-se algumas ações de retomada, né? Mas, em que pese essa fragilização das políticas públicas, ficaram legados, né? Eu destacaria os casos dos estados da Bahia e do Piauí, que adotaram a territorialização dos seus estados para pensar, né, planejar o desenvolvimento desses distintos territórios. Além disso, nós temos uma enormidade do que nós estamos chamando de territórios rurais criativos, né, que representam uma espécie de contramovimento, né, que contribuem para a difusão do pensamento do desenvolvimento territorial sustentável, mas na maioria das vezes são poucos conhecidas essas iniciativas, são pouco estudadas, né? E o público em geral desconhece, né? Não raro os próprios atores territoriais não têm a real dimensão da importância das suas contribuições, né? Então, esse curso que o LEMAT está promovendo, de agentes de desenvolvimento territorial, tem essa pretensão, né, de aprender com essas iniciativas de territórios rurais criativos, aprender com os erros e com os acertos, e principalmente capacitar atores territoriais no sentido de que formulem projetos, tenham capacidade para formular projetos de desenvolvimento territorial sustentável em parceria com os outros atores e também implementar esses projetos, né, que, como se sabe, nem sempre esses projetos são executados, né, de forma linear, né, sem uma série de conflitos em torno das ideias que estão sendo implementadas. Então, esse é o nosso desejo, esperamos colaborar na formação de agentes de desenvolvimento territorial e contamos também com feedback da parte de vocês para que possamos aprimorar esses conteúdos que nós estamos abordando aqui nesse curso. Muito obrigado.